E o fim de semana está quase a bater à porta e vamos então mergulhar nas nossas 6 entradas para este fim de semana. Campeonato português, campeonato italiano e campeonato inglês. Tentar bater o resultado da semana passada vai ser praticamente impossível. Fizemos um 5-1, falhamos no jogo da Fiorentina que não venceu o Lecce. Vamos para estes 3 campeonatos porque o espanhol está meio confuso. Jogos a meio desta semana, jogos no fim de semana. Algumas equipas que vão jogar este fim de semana ainda não jogaram a meio desta semana. Portanto, optamos pelo campeonato italiano. Não se esqueçam de subscrever o canal e deixar aquele likezinho para ajudar no nosso conteúdo. Site da academiadasapostas.com. Vocês têm aqui o menu horizontal onde vocês podem navegar em todo o site. Tem bom conteúdo na academia sobre apostas, artigos, previsões, tips, estatísticas. É realmente muita coisa no site da academia. No menu horizontal, no segundo separador, tem as melhores casas onde vocês podem efetuar as vossas apostas, casas licenciadas em Portugal, e cada casa tem direito à sua secção. Vocês podem ler o que é que a casa vos pode oferecer como bónus inicial. Tem lá em baixo o link da academia e o nosso código promocional. Se vocês se registarem através do link, estão claramente a ajudar o nosso trabalho aqui na academia. Vamos então para o campeonato português. Tivemos a meia final da Taça de Portugal, onde o Sporting empatou no Dragão. Sporting é o primeiro finalista da Taça de Portugal. Mas nós vamos mergulhar então no campeonato português, olhando para 2 jogos em que as odds estejam convidativas para que nós possamos entrar no mercado. Este fim de semana temos o Estrela da Amadora, que vai receber a equipa do Futebol Clube do Porto. O Braga vai aos Açores defrontar o Santa Clara. Sporting visita a terra do último classificado, o Aves. Já o Benfica em casa recebe a equipa do Moreirense. Primeiro jogo que vamos apontar baterias para o campeonato português é o Vitória. Vitória que vai receber a equipa do Rio Ave. E atenção ao Rio Ave, que tem estado muito bem nos últimos jogos. A Vitória que em casa é sempre uma equipa forte. Vitória que no último jogo, por acaso até foi fora, que venceu por 1-0 a equipa do Gil Vicente, mas o seu último jogo tinha vencido o Tondela por 5-0. 3 jogos em que o Vitória não perde, depois deste período menos bom. E aquilo que eu estava a falar sobre o Rio Ave, o último período do Rio Ave tem aqui uma derrota com o Alverca em casa, mas reparem aqui que, tirando o empate com o Aves, não é um bom resultado. Equipa que acaba por marcar e sofrer. O Rio Ave tem-se mantido aqui com muitos pontos nos últimos jogos. Rio Ave que se projeta já para a 12ª posição com 34 pontos, Vitória com 39, e claro que o Vitória em casa vai querer tomar partido e marcar e ganhar. O Rio Ave fora nos últimos 3 jogos, vejam o registro. Portanto, as deslocações do Rio Ave: 2 golos nos Açores, 2 golos em casa do Estoril, 1 golo em casa do Tondela, e conta com 3 vitórias consecutivas fora de casa. É um jogo que, em termos de estatísticas, nos últimos 10 jogos, o over está a 40% para o Rio Ave, mas o Vitória está a 75%. Se vocês forem analisar o over do Vitória em casa, tem realmente aqui um 5.0, mas perdeu com o Famalicão, ou seja, sofreu 2 golos, sofre um golo com o Estrela, ou seja, depois tem aqui resultados mais magros, mas sofre um golo com o Nacional. Ou seja, o Vitória tem um padrão que os 75% nas derrotas ou nos empates sofre sempre golos, normal nas derrotas, mas nas vitórias é raro não sofrer, e por isso é que a taxa está nos 75%. Claro que o Vitória em casa a ganhar também eleva um pouco esta taxa. Vimos a Vitória frente ao Tondela por 5-0, mas há uma preocupação do Vitória sofrer um golinho em casa. Se olharem para a equipa do Rio Ave, que tem uma média de golos fora de 1 e que está num bom momento, os últimos resultados assim nos mostram. Olhando para o mercado e para o jogo do Vitória frente ao Rio Ave,
Claro que o 1x2 apela para a equipa do Vitória a 1.82, mas eu creio que assumindo menos risco e olhando para a odd, acredito que o Rio Ave possa marcar um golo, e aqui o 2.5 deixa-me com algum receio naquilo que é a situação do over, o over 2.5 em relação ao Rio Ave, e então uma aposta mais segura, vou para ambas as equipas marcam, está a 1.67. O segundo jogo, vamos para o Estoril que vai receber a equipa do Famalicão. Estoril que vem num período bastante negativo, ou seja, vem de 4 derrotas consecutivas, é realmente muito mau o resultado para a equipa do Estoril Praia. Tirando o último jogo que acabou por perder por 1-0 frente ao Moreira fora, o Estoril vem do registro de over 2.5 com as derrotas. Já a equipa do Famalicão aponta aqui um empate também com o over em casa do Braga, tem esta capacidade também de marcar golos. Famalicão que está na 5ª posição com 48 pontos, o Estoril na 9ª com 37 pontos. Realçar também as estatísticas dos últimos 10 jogos, a equipa do Famalicão está com 1.2 de média de golos e 1.4 para a equipa do Estoril Praia. De realçar aqui a capacidade das equipas em marcar e sofrer, porque o Famalicão fora tem uma taxa de 60% de over e o Estoril em casa tem uma taxa de 80% de over. Muita atenção a estas análises, a estas estatísticas, porque quando nós olhamos para o 80% de over 2.5 em casa do Estoril, não tem só a ver com a capacidade de marcar golos para fazer o over 2.5, tem também a ver com o balanço entre marcar e sofrer, porque ao sofrer também pode aumentar esta margem, esta percentagem de over 2.5. Olhando então para o mercado nestes dois jogos, em relação aqui ao Estoril e Famalicão, eu vou pelo over 2.5 a 1.67, o ambas marcam está a 1.50, eu creio que o mercado 1x2 acaba por ser extremamente complicado, dado aquilo que as duas equipas podem fazer, e então vamos pelo over 2.5, está a 1.67. Meus amigos, vamos avançar para o campeonato italiano. Vamos abrir já aqui na Solverde, uma das parceiras da Academia das Apostas. Vamos então olhar para a Série A italiana. Vamos ter aqui um jogo que é o Bologna que vai receber a equipa da Roma. As duas equipas estão separadas a 10 pontos. A Roma está em 6º lugar, o Bologna está na 8ª posição. Bologna que vem de 2 derrotas muito complicadas fora. Perdeu claramente com a Aston Villa, mas não vou criar aqui a tal ligação com o campeonato interno, mas sim 2 jogos, 2 derrotas, em que, claro que destaco a derrota fora, frente à Juventus por 2-0. Bologna que em casa, 2-0 Lecce, aqui com a Aston Villa não vou criar essa relação, perde com a Lazio por 2-0, empata com a Roma, perde com o Verona, mas vai marcando o seu golo. Tirando aqui o jogo da Lazio, que acabou por não marcar, o Bologna é uma equipa que normalmente em casa acaba sempre por fazer um golo. Curiosamente, para o lado da Roma também. A Roma, se ganha ou perde ou empata, também marca golos fora. A Roma que perdeu com o Inter marcou golo. A Roma que perdeu com o Como marcou golo. Empatou com o Bologna aqui para esta competição. Não vamos aqui colocar em causa. A Roma que perdeu frente ao Génova e marcou um golo. A Roma que fora tem, vamos lá ver, tem aqui uma média de 1.25 e olha com um over. Tem um over, lá está, a capacidade de perder, empatar ou ganhar os 3 jogos também a sofrer golos, não é? Já o Bologna em casa, atenção que apenas tem 40%. Portanto, atenção ao over em relação a este jogo. Curiosamente, vamos olhar para o over, só para ver aqui, pois está 2.0, ou seja, o mercado diz claramente que é menos probabilidade de haver o over. Eu vou entrar no ambas marcam, portanto está a 1.73, acho que está uma odd excelente
para ambas as equipas marcam e será a minha entrada para o jogo entre o Bolonha e a Roma. Ambas as equipas marcam a 1.73. Segundo jogo, Milan-Juve, né? Tinha que trazer este jogo que é um dos clássicos em Itália. O Milan, que está na segunda posição, 66 pontos. Curiosamente, a Juventus está na quarta posição, com 63. 3 pontos separam as duas equipas entre Milan e Roma. Milan, que vem de uma vitória fora por 1-0, passou aqui um período nada bom, principalmente em casa, frente ao Udinese. Já a Juventus está a brilhar, não digo a brilhar, mas está aqui com resultados bastante positivos. A Juve, que fora ganhou a Atalanta, ganhou a Udinese e sempre pela margem mínima, atenção, e empatou aqui a 3 com a Roma. Margem mínima porque estamos a falar da Atalanta e da Udinese. Agora em casa do Milan a coisa poderá ser muito diferente. Estatísticas nos últimos 10 jogos, o Milan 40% e a Juve é 50%. E eu vou contrariar um pouquinho as estatísticas neste jogo e vou-vos explicar o porquê. A Juventus tem uma média de golos fora superior à do Milan em casa, o que quer dizer que a Juve vai marcar um golo, pelo menos um golo a Juve vai marcar, o que para o lado do Milan não se vai ficar atrás. Portanto, o Milan é capaz de marcar um golito e creio que pode marcar um golito, mas depois, com os campeonatos a terminar, as duas equipas estão separadas a 3 pontos, o que poderá o empate ser bom para o Milan e por isso é que a Juve vai atrás. E atenção que a Juve pode ir lá e marcar 2 golos, ou o Milan, ou seja, num clássico existe essa possibilidade. E então, olhando para o mercado, estamos a ver que ambas as equipas marcam, está a 1.62, mas o over está a 1.85. E reparem que no mercado a dúvida entre o over e o under está a 5 ticks, ou seja, 1.85 a 1.80. E nessa perspectiva eu vou entrar contrariando um pouco aquela percentagem do 2.5, tanto para o Milan, tanto para a Juventus, mas a odd leva-me a entrar no mercado a over 2.5 e entre o jogo do Milan e da Juve. Avançamos então para o campeonato da Premier League, abrir aqui o separador na Sol Verde. Premier League que temos aqui, olha, o City venceu o Burnley por 1-0 e a minha entrada foi City HT e pintou, não é? E ficou 1-0. Portanto, resto de jogos para este fim de semana em relação à Premier League, temos aqui o aflito Tottenham e o Wolverhampton. Wolverhampton que creio que já desceu ao Championship. Temos também aqui o Liverpool Crystal Palace, o Arsenal Newcastle e o Man United que vai jogar na próxima segunda-feira e claro que eu vou pegar no Man United e vou explicar o porquê no fim. Portanto, temos o West Ham. O West Ham vai jogar frente ao Everton. O Everton está na 10ª posição com 47 pontos, o West Ham com 33, portanto aqui uma distância ainda considerável, mas o West Ham tem que andar da perna, portanto o West Ham tem mesmo que andar da perna. O West Ham que vai jogar em casa frente à equipa do Everton, mas o Everton é uma equipa chata, tá? O Everton é uma equipa chata, com capacidade também de fora de marcar também o seu golinho e aproveitando também o mau campeonato do West Ham. O Everton que vem com a derrota no derby de Liverpool frente ao Liverpool por 2-1 e acabou por marcar um golinho e a nossa entrada bateu, nós fomos pelo over 2.5, lembram-se? Acabou por bater, o West Ham fora acabou por empatar a 0-0, o West Ham que em casa tinha vencido o Wolverhampton por 4-0, 4 golos, e foi então uma excelente vitória. Nos últimos 10 jogos existe o over com essa capacidade a 60% para as duas equipas, portanto muita atenção ao odd do over 2.5, em que acredito que o ambas marcam, acho que irá acontecer. Everton fora tem uma média de 1.6, já o West Ham uma média de 1.8. Olhando para o mercado do West Ham, como eu tinha dito,
Lá está, ambas as equipas marcam, está a 1.57, portanto o mercado diz que claramente o Everton marca um golinho, o West Ham marca um golinho, mas a 1.80 leva-me a entrar no mercado over 2.5 e entre o West Ham e o Everton. Porquê é que eu vou entrar no Manchester United e porquê é que eu trago este jogo? Porque vai ser o primeiro jogo deste fim de semana que eu vou para o mercado 1x2. Meus amigos, eu costumo dizer que entrar no mercado 1x2 é uma lotaria. Também disse, e também semana passada, foi o jogo que me fez perder o 6-0, tá? Foi a Fiorentina e a vitória da Fiorentina que me fez perder o 6-0. E eu quero martelar sobre o assunto. Andamos aqui no mercado de golos, que é o meu mercado preferido, mas no Manchester United eu vou arriscar no 1x2. Será que vamos esperar pelo último jogo para eu tentar o meu 6-0 indo outra vez no 1x2? Sim, vamos outra vez no 1x2. Man United vai receber a equipa do Brentford que não tem uma vitória desde 28 de fevereiro, portanto o Brentford não tem vitórias, mas também não tem derrotas, é só empates, tanto para a taça como também, para a taça que depois acabou por perder com o West Ham, como também aqui para o campeonato, seja em casa ou fora. Em casa com 3 empates e fora 1-0-0 contra o Leeds. Já o Man United vinha aqui de uma sequência de estes 10 jogos, tinha aqui uma derrotazinha com o Newcastle, mas o Man United meteu o pé na argola e acabou por perder frente ao Leeds, mas levantou-se rapidamente porque foi a casa do Chelsea, venceu por 1-0. O Man United está no terceiro classificado, quer claramente ficar no top 4 e não deixar fugir. Atenção que o Liverpool tem 55 pontos, está a 3 pontos do Manchester United e isso obriga-me ainda mais a entrar num X2 e vocês sabem a favor de quem, não é? Obriga-me. Em relação aqui às duas equipas, em que vocês também podem colocar aqui um olhinho, Man United em casa 80% de over, já o Brentford 40%. Atenção ao mercado de golos. Brentford a 1.4, a média fora. Man United a 2.2, a média em casa. Claro que vocês podem olhar para o mercado de golos, atenção é ao over, porque a equipa do Man United é capaz de fazer 1-0, 2 está bom, 2-0, 1-0 está bom, portanto atenção. O ambas marcam, também pode bater, está a 1.45, anda ali, o Brentford pode meter uma pipoca, um golinho, mas o over 2.5 está a 1.53. Portanto o mercado está a dizer, joga, vamos ter ambas marcam, vamos ter over 2.5, mas atenção, mas temos 1.76, ou seja, 1.45, 1.53 para 1.76. Está a 3 pontos do Liverpool. A jogar em casa, o Manchester United, não tem como, tá? Não tem como. Vamos na vitória do Manchester United a 1.76. Meus amigos, está feito. Este fim de semana as 6 entradas já estão feitas. Vamos cross fingers para termos um resultado melhor do que a semana passada. Melhor só o 6-0. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui na Academia sobre as 6 melhores apostas para este fim de semana. Já sabem, subscrevam o canal, deixem um likezinho. As nossas redes sociais estão todas em baixo na descrição.